Hoje vamos abordar um assunto por demais complexo e que fique claro, vamos esboçar apenas uma teoria, longe de nós colocá-la como a verdade absoluta, já que falar da origem da raça humana, existem várias teorias possíveis de acordo com os diferentes teóricos e especialistas da área, sejam encarnados ou desencarnados. Essa é mais uma teoria e que eu acredito que tem informações preciosas que podem ser extraídas dessa narrativa. Há muitos e muitos milênios atrás, seres de outro planeta vieram à Terra em busca de minério. O ouro, outras pedras preciosas, são utilizadas em seu mundo dentro de a tecnologia avançada que eles usam. Essa tecnologia sofisticada, aqui na Terra, nós temos os fósseis, a água, o sol, que é usado como combustível. Para esses seres mais evoluídos tecnologicamente do que nós, eles já usam outras fontes de combustível, como por exemplo o ouro. E foi esse o motivo que fez eles virem até a Terra. Porém, chegando aqui, era um planeta muito hostil, rude, ainda muito atrasado à natureza selvagem, e eles precisavam, além de sua tecnologia avançada e sofisticada, de mão de obra. Ou seja, escavar terra, mover pedras, e não era suficiente usar apenas o conhecimento que eles traziam do mundo deles. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos aperfeiçoar um ser desse planeta para que ele possa nos servir de escravo. A ideia era criar mão de obra de graça para eles. E eles começaram a realizar experiências científicas, mudanças genéticas no ser bípede e antropóide que naquele período histórico, aqui no planeta Terra, existia, era o Neandertal. Eles começaram a fazer experiências científicas com o homem de Neandertal, alterando o seu DNA, provocando modificações em seu genótipo, o que trouxe várias experiências equivocadas. O que ocorreu? Deu errado várias dessas experiências de mutações genéticas dirigidas. Eles, utilizando tecnologia de epigenética, conseguiram criar verdadeiras monstruosidades, aberrações genéticas, como por exemplo o centauro, o minotauro, a sereia, que ao longo das eras se tornaram figuras mitológicas, mas que existiram realmente. Foram seres criados metade animal, metade homem, a partir dessas experiências mal sucedidas de experiências genéticas com o Neandertal. Como não estava dando certo essas experiências científicas, eles tiveram outra ideia. Pensaram num caminho alternativo. Já que alterar o DNA do Neandertal só está criando verdadeiras monstruosidades, vamos pegar o útero, colocar numa fêmea da nossa linhagem extraterrestre e aí sim, através dessa forma híbrida, misturando a genética do Neandertal com a genética extraterrena da raça deles, eis que surge o Homo sapiens. A humanidade, como se percebe, é criada para ser uma raça escrava deles, para obedecer ordens, para escavar minérios e oferecer a eles gratuitamente combustível para suas tecnologias sofisticadas. Duas características desses seres é expressa inclusive na Bíblia, porque os Néfilins seriam o resultado híbrido dessa mistura dos filhos dos deuses com as filhas dos homens. Simbolicamente está retratado essa história na Bíblia. E os Néfilins eram gigantes, muito altos,
Por quê? Porque a força da gravidade é diferente no planeta deles, o que facilita um maior crescimento em relação aos terráqueos. Eles têm em média 2,5, 3,5 metros de altura. Qualquer um de nós que for ao Egito e visitar aquelas construções monumentais, arqueológicas, de uma riqueza cultural de inestimável valor, como as pirâmides de Khefren, Miquelinos, Quéops, o templo de Karnak, em Angkor, tem um local de uma escadaria lá que só os degraus tem quase 1 metro de um degrau para o outro. Construções enormes, o que mostra que não eram obras criadas para os homens daquela época de 1,60 m, 1,55 m, eram para pessoas enormes, gigantes, porque foram feitas para eles. Por exemplo, no topo, a pedra angular das pirâmides era revestida de ouro puro, porque eles usaram como bases para cada vez que eles viessem do mundo deles para a terra, conseguir localizar-se. As pirâmides, durante muito tempo, funcionaram para eles como uma espécie de GPS, para localizar-se geograficamente no novo planeta, explorado e colonizado. Outra característica, a faixa etária de vida deles é cerca de 1.500 a 2.000 anos. Enquanto nós, naquela época, período de vida era de 23 anos, hoje de 75, 80, eles viviam já 1.500 a 2.000 anos de idade. Isso porque o movimento de rotação e translação do planeta deles em torno de si e em torno do Sol é muito, muito maior do que o movimento de rotação da Terra sobre si ou sobre o Sol. Daí porque, além de serem gigantes, eles viviam muito tempo e foram considerados, até hoje em obras, considerado deuses do mundo antigo, porque eles começavam a interagir com o filho, daqui a pouco vinha o neto, o bisneto, e eles continuavam vivos, então eram considerados deuses, porque nessa faixa etária de vida de 2.000 anos, eles se relacionavam com 8, 9 gerações. E embora fossem mortais, porque eles também morriam, tinham o tempo de vida dele, comparado com os humanos, era quase uma faixa etária de vida divina e celestial. E gigantes, enormes pelo tamanho, deveriam assustar e impressionar muito os pequeninos africanos, egípcios, no qual eles tiveram uma interação bem maior dentre as raças que vieram de outros orbes, mostrando que essa imagem que se tem dos deuses antigos eram esses irmãos, filhos de Deus também, criados simples e ignorantes, mas que já atingiram a evolução acima de nós, terrícolas, porque a evolução se processa dessa forma. Os mais evoluídos ajudam os mais atrasados. E embora o objetivo deles não fosse muito edificante, não era ajudar aquela espécie a evoluir, o objetivo dele era transformar a nova raça, a raça humana, em escravos. E com o objetivo de escravizar, de usar como mão de obra, eles não imaginavam que o Criador e o próprio governador do planeta, Jesus, tinha um plano maior para aquele primata domesticado. Aquele símio que se tornaria um ser pensante, autoconsciente, dotado de livre-arbítrio, galgaria uma evolução, uma jornada de autoconhecimento, de evolução tecnológica, tamanha, que hoje aqueles que foram criados para serem escravos já têm condição de escravizar outros povos. Esse é o nível de evolução da raça humana, que no momento que foi criado por esses irmãos das estrelas, por esses irmãos mais evoluídos, mais desenvolvidos, nunca imaginaram o nível de desenvolvimento consciencial que aquele Neandertal conquistaria. Essa é uma teoria. Existem outros. Existe uma teoria de que quando os seres
foram expulsos de seus orbes, de seus mundos, e vieram para a Terra. Aqui só encontraram que eles chamaram de macacos bípedes, e se revoltaram, acharam que aqueles seres não tinham condições neurológicas, orgânicas, de receber o espírito deles, que era mais evoluído. Então eles resolveram fazer experiências genéticas, aperfeiçoaram aqueles símios, eles adquiriram uma constituição neurológica, anatômica, fisiológica mais desenvolvida, com condições de receber esses espíritos banidos de outros mundos. Como se vê, na origem do planeta Terra, mais à frente, quando ela é habitada apenas por seres vegetais, procariontes, eucariontes, animais, aí sim surge o homem. Aí, esse elo perdido, que o célebre biólogo inglês Charles Darwin não conseguiu descobrir na sua teoria da evolução das espécies, analisando apenas o aspecto material da seleção natural, seria o elo perdido, esse aspecto espiritual e extraterreno, presente lá atrás, nessas primeiras experiências que deram origem à raça humana.